Autora: Marina Peschrivanis. Livro: O Guardador de Palavras. Ilustração: Michele Lacoca. O menino que lia até o fim. Era uma vez Kim, um menino magrinho que tinha uma cabeça bem grande. Não grande de tamanho, mas de tanta informação que tinha lá dentro. Sabe por quê? Kim tinha uma fome incontrolável de livros. Ele engolia rapidinho livros inteiros, até mesmo aqueles bem grossos, com letras bem miúdas e sem desenho nenhum. Tudo começou quando ele era bem pequeno e ainda nem sabia ler. Esse menino só quer saber de brincar com livros? Questionava incomodado o pai. Olha que belezinha, ele vira as páginas da revista sozinho. Se orgulhava o vovô. Olha, ele vai, carrega um livrinho junto. Contava para todo mundo a mãe coruja. Assim que aprendeu a ler, Kim leu de uma só vez tudo o que seus pais tinham em casa, e olha que tinha bastante coisa. Como a fome persistia, ele começou a visitar parentes, vizinhos e amigos para pedir livros emprestados. Lá vem o Kim pegar mais livros. Dá até gosto emprestar livrinhos para ele. Bom, mas será que ele não se embanana com tanta letrinha? Será que ele não mistura todas essas historinhas na cabeça? Apesar dos comentários, todo mundo achava graça daquele pingo de gente tão interessado em leitura, principalmente quando ele voltava no dia seguinte para devolver os livros. Obrigado. Já li tudo. Este aqui é muito bom. E contava a história inteira. Destes, eu não gostei muito. E dizia todos os porquê. Por conta própria e sem dar satisfações a ninguém, Kim passeou na antiguidade com Ulisses e sua Odisseia, acompanhou Gulliver em sua viagem a Lilliput, deu a volta ao mundo em 80 dias ao lado de Júlio Verne e ainda tirou férias no sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Assim, antes mesmo de entrar na escola, já tinha lido coisas que muita gente estudada nem leu ainda. De tanto ler, Kim foi ficando especialista em livros. Só de ver o título e o nome do autor, já podia imaginar o que iria acontecer na história. E quanto mais ele crescia, mais queria ler para saber aonde todas as histórias iam acabar. O dicionário, leu inteirinho só para ver quais eram as últimas palavras do autor. A enciclopédia para descobrir os assuntos que eram sempre deixados para o fim. Os livros de escola para saber o que era preciso para passar de ano. Mesmo estando satisfeito de tanto ler, sempre cabia mais um gibizinho ou um livro fininho. Era tanta leitura que aquilo parecia não ter mais fim. Foi aí que começou o fim de Kim. No começo ele era esperto e muito divertido. Mas à medida que foi crescendo foi ficando chato, cada vez mais chato, fechando no mundinho só dele. Com tantos livros lidos, tão pouco contato com as pessoas, ele começou a achar que sabia demais. Sabia por saber, porque não usava as informações do que lia para nada, muito menos na escola. Nas coisas que os professores ensinavam, ele nem prestava atenção. E os amigos, por mais legais que fossem, não tinham a menor graça para ele. Ele desanimou de estudar, de fazer lição, prova chamada oral. Os professores cansavam de chamar a sua atenção. Kim, olhe para a lousa. Kim, cadê os exercícios de casa? Você esqueceu? Kim. É para fazer trabalho em grupo, não sozinho. Desanimou também de brincar, passear, fazer excursões. Vocês vão para um acampamento? Pois eu não vou. Já li tudo sobre isso e não me animei. Prefiro ficar em casa. Argumentava Kim. E quando falava a verdade para ele, ele nem dava bola e respondia com maior descaso. E daí? Por acaso estou atrapalhando alguém? Nunca soube que ler fazia mal. Bom, também não tem nada de novo para se fazer nesta escola. Mesmo tirando nota 10 em todas as provas, Kim não era considerado um bom aluno. Tanto que seus pais foram chamados para a reunião dos alunos problema, que acontecia no final de cada semestre. Mas ele é tão inteligente. Foi se explicando a mãe, antes de ouvir qualquer comentário dos professores. E as notas dele são excelentes. O pai, preocupado, já foi direto ao assunto. Afinal, qual é o problema de Kim? Então os professores explicaram tudinho, tintim por tintim.
Que Kim não se interessava mais pelas aulas, que sabia mais que todo mundo, que ficava lendo o dia inteiro mas não participava dos trabalhos em grupo nem falava com os colegas. Os pais de Kim ficaram chocados. Meu Deus! O caso é complicado. Deduziu o pai. Acho que ele vai desistir de estudar e largar a escola. Concluiu a mãe, antes de cair na choradeira. Sem saber como resolver o problema, o pai e a mãe de Kim perguntaram ao mesmo tempo. O que é que a gente deve fazer? Conversaram um tempão com os professores, mas não chegaram a conclusão nenhuma. Afinal, de que adianta ir bem nas provas se ele não participava do dia a dia da sua classe? O pai de Kim quis até falar com os amigos do filho para saber o que eles achavam, e os comentários foram os mesmos. Ele até que era legal. Agora ficou um cri-cri, um super chato. Disse um deles. Kim, aquele esquisito que sabe tudo? Comentou uma menina, fazendo uma careta bem feia. Xi. Esse menino só lê e não faz mais nada. Nem fala com a gente. A situação estava tão complicada que o diretor da escola teve de convocar uma reunião especial do conselho de professores para discutir o caso de Kim. Tudo para ele ficou fácil e sem graça. Desabafou o professor de história. Ele perdeu o contato com os amigos. Reclamava Dona Eulália, a professora de língua portuguesa. Nem presta atenção nos professores. Mas Kim era o aluno muito inteligente para ser desperdiçado. Ele tinha muito potencial, muita cultura, muita informação. Só que nada disso estava sendo usado, porque ele tinha se acomodado. A sua vida tinha ficado muito igual, muito previsível e sem novidades. Afinal, ele só vivia os livros que lia. Quem resolveu a questão foi um professor já aposentado que trabalhava numa biblioteca infantil e fazia parte do conselho. Ouçam só, e não é tão complicado quanto parece. O que esse menino precisa é de um desafio. Eureka! Eu tenho uma ótima ideia. Depois dessa reunião, eles fizeram outra, e mais outra. Todos estavam muito empenhados em ajudar Kim. Conversavam, fizeram anotações, traziam livros, revistas, vídeos. Enfim, planejaram um super esquema com programação de datas, locais e horários, tudo certinho. E foi assim que algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer na vida de Kim. Fim de ano, começo de aventura. A aula já estava acabando quando a turma da sala de Kim combinou fazer um almoço de despedida na lanchonete do clube, que ficava bem perto da escola. Quase todo mundo era sócio de lá. Kim ficou meio em dúvida, mas na última hora decidiu ir. Os professores estavam na cola dele, os colegas de classe insistiram. Afinal, era o último dia de aula. Por que não ir se eu posso ler no clube? A biblioteca de lá não é das maiores, mas é bem sossegada. E mais, se estiver muito chato, eu venho embora mais cedo. O dia amanheceu ensolarado e quente, perfeito para se ler um livro no solário e dar um mergulho na piscina. Kim arrumou a mochila com calção, protetor solar, toalha e um livro. Passou na escola, se encontrou com o pessoal, e foram todos juntos para o clube. Na quadra de esporte, os professores organizaram gincana, queimada, corrida de saco, estátua, duro ou mole. Depois piscina. Todo mundo caiu na água e foi aquela festa. Kim, deixa o livro aí, e vem pra piscina. Gritou o menino que se sentava atrás de Kim na sala de aula. Se você não entrar, a gente te empurra. Cedendo ao pedido do colega, e antes de ser jogado à força na piscina, Kim entrou. Mas bem no raso, com metade do corpo fora da água para poder ler. Tá louco. Esse menino lê até debaixo da água. Cochicharam outros dois colegas. O almoço foi muito divertido. Teve guerra de batatinha frita, ataque de mostarda e ketchup, banho de refrigerante, festival de meleca com comida na boca. E no meio da bagunça a entrega do presente de amigo secreto. Kim, é a sua vez. Disse um dos professores que estavam organizando a festa. Vamos logo. Afinal, quem você tirou? Em vez de falar, Kim encaminhou na direção de sua amiga secreta, entregou o presente, virou as costas e foi embora lendo. Caramba!
Nem para dar um beijinho na Anabela ele desgruda do livro. Sussurrou uma voz no meio do grupo. Kim deu um livro para Anabela, menina mais linda da classe. E ganhou um presente bem original do seu professor de história, uma lupa com 2 tipos diferentes de lentes. Pensou que iria ganhar mais um livro, hein, Kim? Pois se enganou, este é um presente para você enxergar melhor as coisas. Espero que você aproveite. O fim da tarde vinha chegando e o cansaço também. Depois de tanta diversão, ninguém tinha pique para mais nada. Como o sol ainda estava quente, começou uma procura maluca por banquinhos na sombra. Uns dormiam, outros conversavam. Kim lia, ou melhor, se preparava para ler. Sentado sozinho num banco largo de madeira debaixo da única figueira do clube e de frente para a fonte dos desejos, Kim relaxou, esticou as pernas, fez da mochila um travesseiro e ficou observando a paisagem por alguns segundos. Só alguns, porque já estava com coceira na ponta dos dedos para ler mais um pouquinho. Deitado mesmo, abriu o zíper da mochila, apalpou, achou estranho o formato do livro, mas puxou. Quando viu o que era, saltou do banco e começou a falar sozinho. Opa! Peraí! Que livro é esse? Não é meu. Nunca vi isso antes. Deve haver algum engano. Antes de mais nada, conferiu a mochila para ver se era sua mesmo. Por fora não viu nenhuma diferença. Depois, abriu. Estava tudo lá, do jeito que ele tinha colocado. A toalha e o calção molhados, o protetor solar, o livro que ele estava lendo. Devem ter colocado por engano na minha mochila. Será que foi no vestiário, na hora do banho? Estranho, muito estranho. O título do livro era muito sugestivo, O Segredo do Guardador de Palavras. E o autor, misterioso, chamava-se Vilor Ovacres. Kim, que já tinha lido de tudo, nunca tinha ouvido falar desse livro, muito menos desse autor. Será que é árabe? Alemão? Russo? Deixe-me ver. O Guardador de Palavras. Vilor. Ah. Já sei, e isso deve se ler assim, Vailor Ovacris. Isso mesmo. É inglês ou saxão? Kim não aguentou de curiosidade. Antes de saber como é que o livro tinha ido parar na sua mochila, quem era o dono, etc., foi logo abrindo para ver do que se tratava. Fininho, era impresso num papel já amarelado e tinha pequenas ilustrações em preto e branco nos rodapés das páginas, perto dos números. As letras eram bem desenhadas, quase manuscritas. E o texto era bem curtinho. Dá para eu ler rapidinho. Mas, e se o dono aparecer por aqui e quiser o livro de volta? Bem, e se? Olhou para um lado e para o outro, checando se não tinha ninguém suspeito por perto. Colocou o livro na mochila e zarpou. Zarpou para ler o livro em casa, escondido. Para descobrir sozinho o segredo do guardador de palavras. E pesquisar quem afinal era Vailor Ovacris. O pensamento de Kim foi longe, mergulhando numa história que ele nem sabia como seria. Já estava quase na portaria do clube, quase saindo, quase, quando tomou um sustão porque sentiu uma mão nas suas costas. E um puxão na mochila. Sua cabeça entrou em parafuso. Caramba! Deve ser o dono do livro. Não. É o segurança do clube querendo saber o que escondi na mochila. E agora, tô frito. O que eu faço? Saio correndo? Kim não teve tempo de nada. A mesma mão que deu o tranco, deu meia volta em Kim. Para sua surpresa, não era nem o dono do livro nem o segurança do clube. Era Anabela, a sua amiga secreta. Ela desatou a falar, sem nem esperar a resposta de Kim. Oi, Kim. Adorei o livro de suspense que você me deu. Mistério é uma paixão de família, sabe, Kim? Meu pai é detetive. E engatava uma fala na outra sem parar nem para respirar. Então, depois que eu ler, vamos conversar sobre a história? Anabela era meio desligada dos estudos, mas era líder da classe. Participava de tudo quanto era atividade da escola, jogo de vôlei, basquete, curso de bordado e pintura, palestras, passeios. Era amiga de todos e sempre ajudava as pessoas. O diretor adorava Anabela porque ela animava as festas e cuidava das crianças menores quando algum professor faltava.
Ou seja, ela era exatamente o oposto de Kim. Ainda com as pernas bambas, Kim deu um chega para lá em Annabella. O troco foi dado na mesma moeda, ou seja, falando tudo rápido e atropelado para ela não ter tempo de responder. Que susto você me deu, hein, Annabella? Ah! Você está falando do livro do amigo secreto? Claro, claro. Então tá tchauzinho, Annabella. Outra hora a gente conversa. Deu as costas e foi indo embora quando sentiu outro solavanco. Era Annabella de novo, puxando sua mochila. Já vai, sem falar tchau, poxa, que falta de consideração. Tá aqui minha bochecha, ó. Kim não teve escapatória. Deu um beijinho em Annabella, senão ela não ia desgrudar. Depois finalmente saiu em disparada. Já estava quase fora do clube quando ouviu os gritinhos da menina. Kim, boas férias. Vou ficar por aqui. Me liga, tá? Olha, eu adorei o presente. Com as ideias embananadas, Kim voou para casa. Correu sem parar, sequer para tomar fôlego. Que dia mais louco! Primeiro, um livro estranho aparece na sua mochila. Depois, Annabella, que nunca tinha dado bola para ele, gruda no seu pé e pede um beijo. O estranho livro sem fim. Nem bem chegou em casa, Kim arrancou o livro da mochila, pulou na cama e caiu de cabeça na leitura. O segredo do guardador de palavras. Vailor ou Vacris. As primeiras páginas, onde normalmente aparecem ano e local da publicação e os dados da editora, não existiam. E o texto começava direto com letra minúscula. Assim não dava nem para saber se aquilo era só uma introdução ou já era história começada mesmo. Palavras, palavras, palavras. Esse é o guarda-roupas. Diga lá, qual é o sujeito que vive sem nomes, sem ações, sem predicados, que não compõe repões? Dispõe, que anda sem coletivos e não faz superlativos, que nunca pensou no futuro do presente. Ah, sem as palavras não haveria mundo. Ou melhor, ninguém falaria dele. Como é que sabemos de onde viemos? Alguém nos contou? E as tradições do passado? Alguém registrou. Agora preste atenção. Se você não soubesse as palavras, como poderia se expressar? Ou ler este texto? E as ideias, também não são combinações de palavras? Se não me engano, conheço bem você, leitor. Você acha que pela sua idade, sabe tudo e já leu de tudo. Mas vamos lá. Sabe quantas combinações diferentes as palavras podem ter? Quantos significados novos uma simples mudança de ordem pode dar às palavras? E quantas palavras novas estão nascendo a cada dia na esquina da sua casa? É verdade que já tem muita coisa escrita e muita voz gravada, mas ainda tem muita informação para ser interpretada, e muita palavra que falta ser dita. Inacreditável! Kim não conseguia desgrudar os olhos do livro. Engolia as palavras, e estava cada vez mais envolvido com a história. Só parou um pouco quando sua mãe chamou. Kim, filho, já cheguei. Você quer jantar agora ou não? Olha, está na mesa. Na verdade, Kim estava mesmo com fome de livro. Tô sem fome, mãe. Pode ir comendo que depois eu desço. E voltou para sua deliciosa leitura. Por isso é que existem os guarda-palavras. Conta a lenda que os guarda-palavras surgiram logo depois das palavras. No começo eram falados. Conforme a fala evoluía, começaram a ser escritos. Hoje eles estão nos 4 cantos do mundo, mas por muito tempo ficaram escondidos, em poder de poucos que sabiam fazê-los e entendê-los. Não são todas as palavras que entram no guarda-palavras, se não viram um dicionário. Aqui vale uma explicação. As palavras são opções com diferentes peças de roupa. Cabe ao guardador fazer uma seleção, compondo um conjunto harmônico que faça sentido, transmita informações e tenha uma conclusão. Uma conclusão que seja o começo e um novo guarda-palavras. É provável que quando chegar nestas linhas, você ache que também pode ser um guardador de palavras. Isso é bastante normal. Só que para ser um guardador não adianta ser um leitor aguçado. Precisa ser apaixonado pelas palavras e pelas coisas que as palavras transmitem. Precisa querer tornar as palavras eternas, nem que este eterno dure pouco. Continua interessado? Quer se tornar um deles? Então preste atenção.
A resposta deste segredo está diante dos seus olhos. Procure bem. De uma ponta a outra, de ponta cabeça, na frente e no verso. Nos cantinhos por trás das frases e debaixo das palavras. Quem realmente quer encontra. Depois, mãos à obra. Um verdadeiro guardador de palavras saberá o que fazer. PS, se tudo der certo, entraremos em contato com você. Acabou. Não tinha mais texto, nem dica, nem nada. Kim virou e revirou o livro, folheou tudo de novo, abanou as páginas, procurou nos rodapés, na contracapa. E nada. Nenhuma pista do nome da editora, do autor, do segredo do guardador. Alguém interessado já deve ter arrancado todas as páginas interessantes. Por isso jogaram na minha mochila. E agora, o que é que eu faço? Pela primeira vez depois de muitos anos, Kim estava realmente animado com o livro. Afinal, aquela história misteriosa mexeu com a sua rotina de começos, meios e fins. Porque todos os livros que ele lia, mesmo sendo totalmente diferente, eram iguais nisso. No final, sempre acabavam. Com o segredo do guardador de palavras era diferente. Nada de começo, nada de fim. Que história mais maluca! E se o livro parou na minha mão, é porque eu posso ser um guardador. Agora eu quero ver. Por onde eu começo? Começando pelo fim da história. Naquela noite, Kim jantou rapidinho e se trancou no quarto. Precisava de qualquer forma descobrir o que significava aquela história toda. Ele sabia que se procurasse com cuidado, acharia alguma dica interessante no próprio texto, mas preferiu fazer o caminho inverso, procurando saber quem era Vailor ou Vacris, o escritor misterioso. Como era muito tarde para ele sair, começou sua pesquisa em casa mesmo, na internet. Digitou o nome, acessou todos os mecanismos de busca, mas não encontrou nada que pudesse ajudá-lo. Incrível, mas as respostas não tinham nada a ver com o escritor que ele estava procurando. Pesquisa busca, Vailor Vacris Big Hard Internet. Caderno, mostra, preferidos, material, socorro, onde, where, www.busca.please.com encontrei, que igual por cento 45 Vailor mais o mais Vacris por cento 45 cifrão 1. Resultado bus 1, 4 para Vailor Vacris. A pesquisa demorou 0,95 segundos. Dicionário Prático da Zoologia Citadina. Biólogo Vailor Orvalho. Nascido em Portugal, pesquisa novas formas de vida em canteiros de rua. www.sapo.pt. Porque o mar é azul. Terceiro filme dos cineastas Panakis Vachrezopoulos, 51 anos. Famoso e toda a Grécia Sapanakis. Para o ano que vem, Spankis Vachrezopoulos planeja filmar a vida de um homem que vive um balão. www.porquê.cinema.html. Restaurante Uma OVA. Rede de restaurante bastante conhecida em Angola, Zâmbia, Namíbia e Botsuana. Shepa OVA africana, cozinha desde os 8 anos. Ganhou reconhecimento com a rede de restaurantes. www.va.yamiami.com. União Regional dos Estudantes de Guararapes. Presidente, Leon Cavacres Júnior. Filho do deputado federal Leon Cavacres Júnior, cresceu em meio política e hoje é o presidente da União Regional. www.ureg.com.br. Vailor Vacris. Pesquisa busca. Envie esses resultados por e-mail. O dia não tinha sido fácil. Cansado de tanta atividade, dormiu no teclado do computador. No dia seguinte, decidiu ir ao centro da cidade. No caminho, pensou com seus botões. Quem sabe na biblioteca central? E nas livrarias? Também posso ver se alguém nos sebos de livros conhece. Algum exemplar perdido, ou que já saiu de circulação. A administradora da biblioteca, uma senhora bem gorda e muito simpática, atendeu Kim com boa vontade. Trabalho aqui há 20 anos e tenho uma memória de elefante. O quê? O segredo do guardador de palavras? Desculpe, nunca ouvi falar deste livro. Nas livrarias, a reação foi a mesma. Não temos.
Mas que tal O Guardador de Carros, aquele best-seller norte-americano? Ou então Língua Portuguesa, um jogo de palavras, este é muito bom. E a vendedora até sugeriu: olha, por que você não compra um dicionário? E se ninguém conhecia o livro, conhecia muito menos o nome do autor. Vailor? Não seria Orwell? Alguém perguntou. Acho que você se enganou. Esse nome não consta nos nossos catálogos. Comentou outro, espantado. Traga o livro para eu analisar. Pago bem por exemplares raros. Falou o dono de um sebo, já com segundas intenções. Depois de rodar todas as livrarias da cidade sem nenhum sucesso, Kim resolveu voltar. Alô? Quem fala? Anabela. Ah, oi. Tudo bem com você? Fala, Anabela. Mais uma vez era Anabela interferindo nas descobertas misteriosas de Kim. Ela veio com um papo de que estava com saudades e que queria conversar com Kim para apresentar o pai dela, que era detetive, para discutir o mistério do livro do amigo secreto. Ela insistiu tanto que ele cedeu e aceitou o convite. Tá bem. Eu vou. Que dia a gente pode combinar? O quê? Hoje à noite? Tá. Fazer o que, Anabela? Eu não tenho outra saída mesmo. A vida de Kim estava tão bagunçada que visitar Anabela e seu pai detetive não ia fazer diferença nenhuma. Pensando bem, essa visita tinha vindo em boa hora. Anabela até que era bem bonita. E por outro lado, o pai dela era detetive. Perfeito. Quem sabe ele não podia dar umas dicas de como descobrir o verdadeiro dono do livro. Já na casa de Anabela. Boa noite. Você é o famoso Kim? Prazer. Eu sou o pai de Anabela. Seja bem-vindo e fique à vontade. Mas me conte. Que livro interessante você está lendo agora? O livro de Anabela acabou ficando de lado. Kim e o seu detetive entraram num assunto bem legal, relembrando os autores mais fascinantes de mistério e suspense que existiam. Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Nossa, Kim. O pai da menina ficou espantado. Você entende mesmo do assunto. Na hora do jantar, Kim aproveitou a deixa e começou a consultar seu detetive sobre o caso do livro. O pai de Anabela não perdeu tempo. Quando um livro aparece, não é de ninguém. Kim confirmou com a cabeça. Ah, deixe-me ver. O livro não existe, nem o autor. Ora, mas é elementar, meu caro Kim. Não tem segredo, é só procurar pistas no local do crime. Uma luz se acendeu na cabeça de Kim. Como ele não tinha pensado nisso antes? Faltava procurar no clube. Poderia ser um exemplar da biblioteca do clube ou de algum sócio antigo, ou ficou tão satisfeito com a dica, que até conversou com Anabela sobre o livro do amigo secreto. Obrigada, Kim. Sabe, eu adorei a sua visita. Venha sempre que quiser. Gloop. Então, Kim? Eu não ganho um beijinho? Anabela estava gamada pelo Kim, e Kim estava tão gamado pelo segredo do guardador de palavras que nem tinha cabeça para perceber isso. Que visita maravilhosa! Amanhã bem cedo eu dou um pulo no clube. Será que eu encontro alguma resposta lá? Enfim, pistas. Kim só pensava em levantar cedo e ir ao clube. Afinal, se havia encontrado o livro lá, era porque alguém o havia deixado. Ou seja, esse alguém só podia ser um dos sócios do clube, ou salva-vidas, ou alguém da limpeza que se confundiu e guardou o livro no lugar errado. Com a cabeça cheia de dúvidas, adormeceu. O clube ainda estava fechado, mas Kim estava lá na porta esperando abrir. Entrou, tomou um suco e foi ao vestiário. Olhou em todos os cantos, mas não encontrou nenhuma pista. Perguntou para o pessoal da limpeza. Ninguém tinha visto um livro como aquele. Foi no Achados e Perdidos e nada, nenhuma solicitação sobre o tal livro. O caso estava complicado. Pensando nas palavras do seu detetive, de procurar pistas no local do crime, só restava uma alternativa para Kim: perguntar para os sócios do clube,
com cara e a coragem, se alguém conhecia o segredo do guardador de palavras. Com muito jeitinho, é claro, afinal era ele quem tinha culpa no cartório por ter sumido com o livro. Como o solário estava ficando cada vez mais cheio, e como perguntar para todo mundo levaria muito tempo, Kim eliminou alguns suspeitos. Não deve ser criança. Menina em fase de namoro também não. Será que um surfistão ia se interessar por um livro desses? De resto foi perguntando para cada mulher, homem, velhinho e velhinha. Oi, bom dia. Meu nome é Kim. Sou sócio aqui do clube. Tudo bom? Dia bonito, hein? Sabe, você já ouviu falar do livro O Segredo do Guardador de Palavras? Ou então. Boa tarde. Como vai? Ah. Pelo visto você gosta de ler. Me diga uma coisa. Você conhece um escritor chamado Vailor ou Vacris? E as respostas eram quase sempre as mesmas. Não, por quê? Respondeu um velho invocado. Vilor. Engraçado. Leio de tudo e nunca ouvi esse nome. Falou um homem virando a cara. O segredo do guardador de palavras? Ah, sei. Não conheço não. Afinal, qual é o segredo? Interrogou uma senhora que não sabia de nada e só queria bater papo. Era quase noite, e Kim já ia desistir do guardador de palavras e de Vailor ou Vacris quando passou por ele um senhor meio lelé que tomava conta da sala de ping-pong e da biblioteca infantil. Como não tinha nada a perder, arriscou perguntar para ele também. Boa noite, seu ping-pong. Sabe, eu estou cansado de procurar por um livro. Por acaso o senhor conhece o segredo do guardador de palavras? E o senhor deu um largo sorriso. Se não conheço. Vailor ou Vacris, não é? E pronunciou do jeitinho que Kim achava que deveria ser. O queixo de Kim caiu no chão. Todo mundo sabia que aquele senhor não batia bem dos pinos. Quando ele jogava ping-pong com a turma, nunca falava coisa com coisa. Contava histórias fantásticas de lugares e pessoas de que ninguém tinha ouvido falar. E como é que agora ele sabia do livro? É. Parece que não sei das coisas, mas eu sei muito. Ah! Quantos livros já li na vida? Apareça amanhã e conversaremos mais. Dessa vez, Kim ficou sem entender nada. Será que o livro era daquele senhor? E agora? Como dizer que ele tinha encontrado o livro na mochila e fugido do clube para ler escondido? Que sorte você teve! Esse livro não se vende, e não se empresta. Quem resolve o enigma passa adiante para. Depois a gente fala mais. É hora de você ir para casa, não? Seu ping-pong desapareceu na noite e Kim ficou parado como uma estátua, tentando entender como é que aquele senhor tão estranho sabia de tudo aquilo. Kim só podia estar ficando maluco. Em apenas 2 dias ele tinha feito tanta coisa que dava para um mês inteiro. E o mais legal era que, sem perceber, ele não estava o tempo todo lendo. Tinha até esquecido da sua mania, tão envolvido que estava com o livro misterioso. O dia do fim do mundo. Depois de ter sonhado a noite inteira com um guarda-roupas onde as palavras ficavam penduradas em cabides e guardadas nas gavetas, Kim acordou. Acordou com trovoadas, relâmpagos e uma tempestade, dessas de verão que alagam a cidade inteira e transformam o dia em noite. Kim, você vai ao clube com essa chuva? Ah, mãe. Você sabe. Dentro da biblioteca não vai chover. Engraçadinho. Mas, mesmo assim, tome cuidado para não se molhar e pegar um resfriado. Realmente parecia noite. Mas para Kim era dia, um dia claro, perfeito para solucionar o mistério do livro sem fim. Afinal, nos grandes livros de suspense era sempre assim que os mistérios se desvendavam. Mal chegou ao clube, deu de cara com o seu ping-pong tomando um café no bar da portaria. Logo que avistou Kim, acenou. O clube estava vazio e meio alagado, o que dava um certo medo, porque se alguma coisa acontecesse... Bem, com o coração disparado, Kim foi em sua direção. Bom dia, menino. Que coragem, vir ao clube com um pé de água desses. Pelo visto você está muito interessado no livro, não é? Venha comigo até a biblioteca.
Foi a caminhada mais demorada que já tinha feito até a sala de ping-pong. Normalmente, esse trajeto levava segundos. Era entrar no clube e estar lá, lendo numa das mesas, enquanto a turma jogava ping-pong. Mas naquele dia, os pés dele pareciam feitos de chumbo. O segredo do guardador de palavras. Que saudades deste livro! E então? Já está montando o seu guarda-palavras? Bom. Antes de mais nada você precisa decifrar o enigma. Chegaram à sala. O tradicional som de ping-pong na mesas verdes foi substituído por um ping-pong de goteira, bem em cima da primeira mesa. Passaram para a biblioteca infantil que ficava ao lado. Sente-se. Quer beber alguma coisa, Kim? É. Vailor ou Vacris é mesmo um gênio. Disse seu ping-pong caminhando na direção de Kim com um copo d'água na mão. Ele sabe como prender a gente nesse livro. Bem naquela hora ouviu-se um relâmpago forte, seguido de um estrondo tão grande que a sala tremeu. Alguns livros caíram das prateleiras, deixando a biblioteca na maior bagunça. Estranhamente, seu ping-pong se levantou e pediu para Kim acompanhá-lo rápido. Eles foram para um cantinho escondido da biblioteca, onde tinha um sofá para leitura. Seu ping-pong empurrou o sofá de forma a fechar o espaço como se fosse uma salinha. Tirou uma chave do bolso. Levantou o tapete e girou a chave num buraquinho minúsculo do piso, desses que sozinho ninguém encontra. Empurrou algo no chão e... Um alçapão? Aqui tem um alçapão? Gaguejou Kim. Chiu, menino. Eu desço e você vem atrás de mim. Comandou ping-pong. Tá. E Kim sussurrou numa voz tão baixinha que só ele mesmo ouviu. Você desce e eu vou atrás. Eles desceram mais ou menos uns 10 degraus. Quando a luz se acendeu, Kim ficou pasmo. O que tinha no andar de baixo da biblioteca infantil era um laboratório. Assim que pôs os pés naquele lugar, não aguentou e falou bem alto. Seu ping-pong, o que é isso? Como é que pode? O senhor montou um lab. Estava tão pasmo com tudo aquilo que até engasgou. O laboratório era muito organizado e bem completo. Tinha um grande destilador no centro, daqueles antigos. E buretas, pipetas, cadinhos, bécheres, bicos de Bunsen, tubos de ensaio, centrífugas, microscópios, lamínulas e lâminas. Ao lado da mesa de trabalho, uma grande pia. E do outro lado, um computador todo equipado com impressora e scanner. Seu ping-pong desatou a contar como tudo aconteceu. Que o pessoal do clube tinha dado a dica do porão, que ele tinha montado um laboratório para fazer suas experiências, que um dia queria ser alquimista que... É por isso que o senhor some às vezes. E Kim revelou um segredo, caindo depois na gargalhada. É daí que veio o seu apelido. Ping-pong, ora pinga, outra hora some. Em vez de responder, o homem olhou Kim com uma cara muito esquisita. Por sua vez, Kim também estava com uma cara de não sei bem o que, sem entender muito bem aonde é que seu ping-pong queria chegar. Kim forçou uma limpeza na garganta só para poder mudar de assunto. Como a gente estava falando, Vailor ou Vacris? Algumas páginas do livro foram arrancadas. O enigma. O que o senhor sabe sobre o enigma? Ping-pong fez com as mãos um sinal pedindo para Kim esperar um pouco. Foi até um armário grande, que ficava ao lado do computador, e de lá tirou um calhamaço de papéis amarelados. Você está curioso, hein, Kim? Pois sabe o que eu tenho aqui? O segredo para resolver o enigma. E riu como um bruxo. Mas eu só lhe mostro se você me der o original do livro. Kim estava abismado. Aquela história era muito mal explicada, e ele não estava entendendo mais nada. Como é que é? Mas o senhor disse que a gente ia conversar, e tem mais, o meu livro eu não dou. Não mesmo. Ping-pong, que aparentava ser muito calmo, foi ficando vermelho. Vermelho e bravo. Tanto que deixou sobre a mesa toda a papelada que estava segurando e fechou os pulsos com raiva. Kim continuou. Ora, se você conhece a história, por que precisa do original? Você mesmo disse que quem lê, passa o livro adiante. E mais. Duvido que o livro tenha passado pelas suas mãos.
As bochechas vermelhas de Ping-Pong ficaram roxas. Você está duvidando de mim, hein? Então saia já daqui. Vamos espertinho, descubra o segredo você mesmo. E... A fala de Ping-Pong foi cortada por um forte trovão tão forte que as luzes do laboratório se apagaram. Escuro e silêncio. E muito medo. Como a ocasião faz o espião, Kim tomou coragem. Usando tudo o que tinha aprendido nos livros policiais, de mistério e de suspense, aproveitou a situação para resolver, de uma só vez, 2 probleminhas. Primeiro foi devagarinho até a mesa onde Ping-Pong tinha deixado as pistas. Tateou bem e localizou os papéis. Depois caminhou até a escada na pontinha dos pés. Como não conhecia muito bem o laboratório, esbarrou numa estante cheia de vidros. A barulheira despertou a atenção de Ping-Pong, que foi em sua direção devagar, sem fazer alarde. Chegando atrás de Kim, sussurrou em seu ouvido. Ficou com medo, hein, mocinho? Então pode fugir. Quero só ver se você consegue fugir do seu destino. Kim fugiu tremendo como quem tinha visto assombração. Com dificuldade subiu a escada, passou pelo alçapão, atravessou a biblioteca, saiu correndo pela sala de ping-pong e cruzou o clube. Saiu pela portaria e foi em disparada para casa, olhando para trás de tantas em tantas para ver se Ping-Pong estava atrás dele. Nem percebeu que estava levando os papéis junto, quase massacrados na mão. Nem percebeu que estava ensopado de suor, que estava branco como um fantasma, que estava cheirando a produto químico. Só se acalmou quando chegou em casa e trancou a porta bem trancada. Sem ter com quem desabafar, se pôs a falar sozinho. Estão querendo me deixar louco. Entrei numa história sem fim. O que foi que eu fiz? Chega, chega. No caminho do fim. Depois de um bom banho e um copão de leite com bolachas, Kim respirou fundo e começou a ler os papéis que tinha trazido do laboratório de ping-pong. Foi uma surpresa. Eram várias cópias de um mesmo trecho do livro. De uma ponta a outra, de ponta cabeça, na frente no verso. Nos cantinhos, por trás das frases e debaixo das palavras. Quem realmente quer, encontra. Depois, mãos à obra. Um verdadeiro guardador de palavras saberá o que fazer. Agora a história estava ficando realmente intrigante. Ping-Pong não estava mentindo, pois ele tinha trechos do livro. Tô frito. Seu ping-pong podia ter mais informações. Bom, paciência. Agora é tarde demais. O fato é que Kim tinha se envolvido além da conta naquela confusão. Se ele não tivesse pegado o livro no clube, procurado saber quem era o autor, voltado ao local do crime, falado com ping-pong. Por outro lado, a vida dele tinha dado uma reviravolta. Durante todos aqueles dias ele tinha feito tantas atividades diferentes que era um milagre. Desde pequeno Kim só lia e não fazia mais nada. Lia e não reagia. Lia e não usava o que tinha lido para nada. Sentindo-se desafiado e desconfiado, Kim tomou uma atitude. Eu preciso resolver esse enigma. Ora, eu já adivinhei tanto mistério de livro. Será que eu não consigo desvendar mais um? Depois do incidente no laboratório de ping-pong, Kim não podia mais voltar ao clube. Era perigoso demais. Assim, aproveitou as férias para ficar em casa pesquisando o caso do guardador de palavras. Cheguei tão perto. Será que eu consigo ser um guardador de palavras? Sei lá. Estou me sentindo tão estranho. Uma coisa era verdade, aquela história toda tinha transformado Kim. Ele tinha ficado mais legal, mais humano, mais normal. Parecia que a cabeça grande que ele tinha diminuído. É sério. Até mesmo o corpo magrelo dele tinha ficado mais fortinho. Quem pode me ajudar? Não sei por onde eu começo, já procurei em tudo quanto é lugar, já fui até o local do crime já. Ops! Me lembrei de uma coisa. Aproveitando que Annabella tinha ligado para ele, convidou pai e filha para comerem uma pizza em sua casa. Seu detetive chegou, conheceu os pais de Kim e os pais de Kim ficaram encantados com Annabella. Na hora certa, sem ninguém perceber, Kim contou tudo para o detetive. Como é que é, Kim? Você ainda não tem novidade sobre o caso do livro? Ora, mas se o livro está com você, você tem uma grande pista nas mãos.
Agora é só investigar bem. Averigue todos os detalhes, por fora e por dentro. Não é que o detetive tinha razão, não era páginas faltando, nem autor desconhecido, nem ping-pong, nem ninguém que ia impedir Kim de descobrir o segredo do guardador de palavras, principalmente porque o livro estava com ele. Apareçam sempre. Sorriu a mãe de Kim, ao despedir-se. Obrigado pela visita, seu detetive. Disse o pai, contente. E, bem. Anabela, depois eu te ligo, tá? Concluiu Kim, antes de fechar a porta. Os pais de Kim estranharam. Até que enfim, Kim. Que namoradinha mais graciosa você arranjou. A mamãe aprovou, viu? Quem diria? Suspirou o pai, satisfeito. Kim se animou de vez. Procurou inspiração nos seus heróis de mistérios e aventuras, levantou todas as possíveis fontes de pesquisa e começou a trabalhar. Vou mergulhar de cabeça no livro. Se não está nas linhas, a resposta deve estar nas entrelinhas. E mais. Se outras pessoas já resolveram o enigma, eu também resolvo. O primeiro passo foi ler o texto várias vezes, prestando muita atenção em cada detalhe. Kim fez cópias do original e nestas cópias grifou os trechos mais importantes para fazer as suas considerações. Palavras, palavras, palavras. Este é o meu guarda-roupas. Diga lá, qual é o sujeito que vive sem nome, sem ações, sem predicados, que não compõe, repõe, dispõe, que anda sem coletivos e não faz superlativos, que nunca pensou no futuro do presente? Engraçado. Eu posso jurar que isso é um discurso da minha professora de língua portuguesa. É verdade que já tem muita coisa escrita e muita voz gravada, mas ainda tem muita informação para ser interpretada, e muita palavra que falta ser dita. É coisa de gente mais velha. Se um jovem escrevesse, ia incluir vídeo multimídia e internet. Continua interessado? Quer se tornar um deles? Então preste atenção. A resposta deste segredo está diante dos seus olhos. Procure bem. De uma ponta a outra, de ponta cabeça, de frente e de verso. Nos cantinhos, por trás das frases e debaixo das palavras. Quem realmente quer encontra. Depois, mãos à obra. Um verdadeiro guardador de palavras saberá o que fazer. Esta é a charada. PS, se tudo der certo, entraremos em contato com você. Como é que pode? Será que tem alguém me vigiando? Depois de analisar o texto, analisou o papel do livro. Aproveitou a lupa que tinha ganhado do professor de história no Amigo Secreto, que coincidência, e olhou em cada cantinho, cada furinho, cada letrinha. Estranho. Se o livro é velho, como pode estar impresso a laser? E mais essa, uma marca d'água com uma bola em todas as folhas, mesmo nas cópias que roubei do ping-pong. Aquelas semanas de férias foram de muito trabalho para Kim. Além de tudo o que tinha acontecido, aconteceu uma outra coisa suspeita. Seus pais. Antes, eles só perguntavam que livro Kim estava lendo e pronto. Estava tudo bem. Agora, eles se revezavam para entrar no quarto de Kim e ver de perto o que ele estava fazendo. Até que enfim, Kim. Escrevendo em? Afinal, o que você tanto escreve? Para disfarçar, Kim inventou que estava preparando uma listagem no computador com todos os títulos de livros que já tinha lido para fazer um cadastro. Nunca vi eles tão preocupados com o que eu faço ou deixo de fazer. Será que, meu Deus, só pode ser isso? Finalmente. Kim tinha mais ou menos captado o que estava acontecendo. Mas para não se precipitar, continuou fazendo suas pesquisas e registrando as conclusões. Aquilo que ele estava imaginando era muito mirabolante para ser verdade. Conclusões. Guarda-palavras. Local onde as palavras são registradas, escritas. Existem nos 4 cantos do mundo. Neles, as palavras são combinadas, transmitem uma mensagem e têm conclusão no final. Ou seja, livro. Guardador de palavras. Pessoa que escolhe as palavras para compor um guarda-palavras. Gosta das palavras e quer perpetuar as coisas que as palavras combinadas querem dizer. Claro, é o escritor de livros. Pronto. Agora,
Que fazer para eu me tornar um guardador de palavras? E mais, qual é o enigma? Além dessas dúvidas mais óbvias, ele levantou algumas outras, mais misteriosas. Coisas estranhas. Por que só existe um exemplar deste livro? Por que ninguém tinha ouvido falar em Vilor Ovacres? Como é que de tantos lugares e tantas pessoas pesquisadas, só Ping Pong sabe do livro? Por que meus pais estão tão interessados no que eu estou fazendo? Por que Anabela, que tem um pai detetive, se interessou por mim? Procure bem. De uma ponta a outra, de ponta cabeça, na frente e no verso. Nos cantinhos, por trás das frases e debaixo das palavras. Quem realmente quer encontra. Kim leu e releu o texto centenas de vezes e nada. Procurou bem, de uma ponta a outra, de ponta cabeça, na frente e no verso. Nos cantinhos, por trás das frases e debaixo das palavras. Passou tudo para o latim. Fez um criptograma no computador. E nada. Mas tinha uma frase muito curta do texto que não saía da sua cabeça. A resposta deste segredo está diante dos seus olhos. Como? Já li as linhas e as entrelinhas e nada. Afinal, o que Vailor Ovacris queria dizer com Vailor Ovacris? Kim repetiu Vailor Ovacris várias vezes. Saiu gritando Vailor Ovacris. É óbvio. Vilor Ovacris. Do jeito que se escreve. Vilor Ovacris. Como eu não pensei nisso antes? Agora sim todas as coisas se encaixam. Faltava exatamente um mês para as aulas recomeçarem. Depois da sua descoberta, Kim literalmente se trancou no quarto. Só que não era mais como antes. Quanto mais ele se dedicava à solução do enigma, mais ele se surpreendia. Mesmo atolado de trabalho, ele estava mais simpático. E tinha ligado várias vezes para conversar com Anabela. Kim, é você? Até que enfim você me ligou. Eu nem acredito. Tinha só uma coisa que estava incomodando Kim, os seus pais. Sempre que eles perguntavam. Já acabou o cadastro? Divirta-se um pouco. Logo logo as férias acabam E ouviam como resposta. Não acabei e falta muito ainda. Afinal, vocês fazem ideia de quantos livros eu já li? Eles ficavam muito tristes, para não dizer decepcionados. Parecia que estavam esperando outra resposta de Kim. Parecia que estavam de olho para ver se Kim estava. Bem, apesar de eles não saberem, Kim estava. Trabalhava horas sem parar no computador, consultava livros, fazia algumas ligações. Às vezes saía, fazia um trabalho de pesquisa e voltava. E quanto mais trabalhava, mais aquela história toda fazia sentido. Kim era um outro Kim. Estava mais curioso que nunca e animado como jamais se viu. Eles pensavam que iam me enganar? Vou surpreender o pessoal. Ninguém vai acreditar. Kim percebeu que não sabia de tudo, que não adiantava ler livros e mais livros sem colocar isso em prática, que era mais emocionante participar do que ser apenas um espectador, e que ler é bom, mas também existem outras coisas boas para se fazer na vida. Ponto final. Uma semana antes da volta às aulas, Kim acabou o trabalho. Fez tudo no computador e imprimiu em casa mesmo. Uma pilha de papel. Um livro. A primeira prova, ele revisou e fez pequenas alterações no texto. Só na véspera de retornar à escola é que ele fez a cópia final com capa, título, números em todas as páginas e bibliografia no final. Colocou o trabalho numa pastinha e foi para a escola. Após aqueles 3 longos meses de férias, e para a surpresa dos amigos, Kim não chegou lendo. Mas uma coisa muito maluca tinha acontecido. Depois que Anabela, que era muito linda, começou a gostar de Kim, que lia muito, virou mania gostar de quem lê. Para ser atraente, precisava andar com um livro na mão. Pessoal, até que enfim o Kim chegou. Disse um. Oh meu, cadê seu livro? O que rolou nas férias? Perguntou o outro. Quando Anabela viu Kim, foi correndo dar um beijinho. O mais engraçado é que dessa vez era ela quem estava segurando um livro. Oi, Kimzinho, eu estava com tantas saudades, papai te mandou lembranças, ah? Hoje que eu estou lendo você veio sem livro?
Ué, o que tem nessa pasta? Kim foi simpático com todos. Só que em vez de ir para a sala de aula, foi direto falar com o diretor da escola. Como ele sempre recebia os alunos, Kim não teve problemas em passar pela secretária e entrar na sala. Kim, bem-vindo. Que surpresa boa para o começo de ano. Que devo a sua visita? O diretor estranhou muito. Kim não falava nem com os colegas de classe, quanto menos com o diretor da escola. Bem, como vocês não entraram em contato, eu coloquei a cabeça para trabalhar. Está aqui a solução do enigma de Vylorova Cres. E falou sem sotaque, do jeito que se escreve mesmo. O homem ficou tão surpreso que teve de se sentar. O que? Você entendeu tudo, e a gente achando que você era um caso perdido. Kim respondeu no ato. Sabe que vocês tiveram uma ideia muito boa? Não foi fácil descobrir. Mas, como estava no texto, quem realmente quer, encontra. Em questão de segundos, o diretor puxou Kim pelo braço e saiu da sala. Com a outra mão, levava a pasta de Kim. Até que enfim, Kim, vamos para a sala dos professores. Estavam todos tão preocupados. Será que eles já foram para as salas de aula? Deu o tempo justinho. Quando o primeiro professor estava saindo da sala, eles chegam. Meia volta. Reunião de emergência. O diretor entrou aos gritos na sala dos professores. Pessoal. Espera aí. Aconteceu o que a gente queria. Dá para acreditar que Kim resolveu o enigma sozinho, sem ninguém saber? E levou Kim para o meio da sala. Foi difícil controlar o ânimo dos professores. Estavam todos abobados. Começaram a fazer milhares de perguntas ao mesmo tempo, uns riam, outros choravam. Ufa! Até que enfim, Kim. Suspirou o professor de história. Você foi mais rápido do que a gente imaginava. Eu sabia que você era um gênio. Exclamou a professora de língua portuguesa. O diretor colocou ordem na sala. Pediu para a coordenadora avisar os alunos de que não haveria a primeira aula. E pediu água para todo mundo. Vamos, Kim. Conte tudo. Disse o diretor, puxando uma cadeira para Kim se sentar. Com aquele ar de, é uma longa história, Kim começou a contar tudo do começo. Do dia em que o livro apareceu na sua mochila. Do medo de alguém vir atrás dele porque ele tinha fugido do clube levando o livro. Das suas pesquisas em livrarias e bibliotecas para saber se o livro existia. Da aventura no laboratório de ping-pong. Continuando, disse que ficou com muita vontade de ser um guardador de palavras, que queria a todo custo desvendar o enigma e que aquela história toda tinha mudado o jeito de ele ver as coisas. Por fim, concluiu que tinha sido muito divertido aproveitar tudo que ele já tinha lido na vida para viver suas próprias aventuras, e também para imaginar e escrever histórias. O professor de história, que tinha colaborado bastante na criação de toda aquela trama, ficou preocupado. Foi assim que você escreveu seu livro? E a voz era decepção. E Vailor ou Vacreis? E o segredo do guardador de palavras? Até que enfim. Bem, a hora da verdade tinha chegado. Estavam todos curiosos para saber como é que ele tinha desvendado tudo, sozinho e sem ninguém perceber. Então Kim soltou o verbo, falando pausadamente assunto por assunto. Primeiro, o livro foi parar exatamente na minha mochila, com páginas faltando. Procurei em todos os lugares e nada de encontrar outro exemplar. Muito menos alguma dica sobre o escritor Vailor ou Vacris. Consultei um detetive e ele pediu para que eu procurasse pistas no local do crime, o clube. Perguntei a todas as pessoas e ninguém sabia de nada. Só seu ping-pong conhecia o livro. O detetive deu outra dica: não perca tempo procurando o livro e o autor por aí. Você já tem a pista nas mãos, procure no próprio livro. Então, mergulhei no texto. Li e reli tudo. Fiz anotações e comentários. Analisei também o papel do livro, mesmo amarelado, era impresso a laser. E mais, tinha a marca d'água do clube nas folhas.
Concluí que o pessoal da escola tinha planejado essa história para mim. O objetivo era o velho discurso de todos os dias. Não adianta só ler, Kim. Interaja, participe, crie. Só que uma coisa ainda me intrigava. Afinal, qual era o enigma de Vailor ou Vacris? Descobri de tanto repetir o nome. O que parecia estar escrito em inglês era a própria charada, sem nenhum sotaque com as letras embaralhadas. Vacris, escreva. Vilor, livro. Ou seja, escreva o livro. Para me tornar um guardador de palavras e escrever um livro, ainda faltava confirmar alguns dados. O vigia do clube fofocou que Dona Eulália vivia na biblioteca do clube e encontros secretos com seu ping-pong. Na internet, descobri que seu ping-pong é do conselho de professores da escola e fez mestrado em desenvolvimento de alunos complicados. A fofoqueira do meu prédio entregou o diretor da escola, que virava e mexia, vinha visitar meus pais durante as férias. Desconfiei então de meus pais, que o tempo todo queriam saber o que eu estava fazendo. Como o enigma estava resolvido, e um verdadeiro guardador de palavras saberá o que fazer, me tranquei no quarto e mãos à obra. E foi aí que eu percebi que gostar de ler não significa só ler. É preciso aproveitar o que a gente lê. E um jeito legal de fazer isso é escrever. Vilor Vacris. V6. A7. C3. R4. E5. E1. S2. O sinal tocou, e já era mais do que hora de começar o ano. Todos na sala ficaram emocionados. Cumprimentaram Kim, se cumprimentaram entre si, estavam em clima de festa. Ligaram para os pais dele e contaram que tudo tinha dado certo, que finalmente. Foi só então que o diretor lembrou de uma coisa. Afinal, como é a história? Qual o título? O que acontece no final? Kim, aproveitando a situação e fazendo uma carinha de bom, de anjinho, de singelo, falou bem baixinho. Ah! É uma história igual às outras. Depois vocês leem. Ah! E por favor, me contem o que acharam. Ninguém aceitou aquilo como resposta. Ainda mais vinda de Kim, o menino da cabeça grande, o sabe-tudo, o gêniozinho. Então eles insistiram. Conta vai. Pediu um. Deixa disso, fala logo. Implorou outro. Agora, no finzinho, você vai fazer suspense? Falou brava a coordenadora geral. Kim baixou os olhos e disse meio tristonho. Tá bem. Olha, é a história de um menino que escrevia sem parar. Escrevia tanto que não tinha fim. No fim da história, sozinho, abandonado e sem amigos. Todos se entreolharam. Aquilo não era uma história. Era uma tragédia. Será que aquilo iria acontecer agora com Kim? Será que eles tinham estragado o menino? Será que ele tinha desandado de vez? Depois de deixar todos apavorados, Kim pediu silêncio na sala. Subiu numa cadeira e disse muito sério. Mesmo assim, obrigado por terem despertado a minha criatividade. Então abriu um grande sorriso e falou em tom divertido. Ei, calma. O que foi? Vocês ficaram chateados? Então ouçam isso. Isso foi só uma brincadeirinha de guardador de palavras. A alegria voltou ao rosto das pessoas. E lá foi ele. A minha história vocês já conhecem. Tem começo, meio e fim. E se chama, até que enfim, o guardador de palavras. No fim, Kim se tornou escritor. Continuou lendo, é claro, mas não mais daquele jeito que ele costumava ler. Até hoje ele escreve aventuras, suspenses e mistérios para crianças. Só que tem um segredo. Para ficar mais interessante, ele muda sempre de nome. Assim, ninguém sabe quando foi ele quem escreveu. Entendeu o enigma? Então, mãos à obra. Um verdadeiro guardador de palavras saberá o que fazer. E mais, se tudo der certo, entraremos em contato. Ufa, até que enfim. Livros a serem escritos. Autora: Marina Pechrivanis. Livro: O Guardador de Palavras. Ilustração: Michele Lacoca.